esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje, ela nos convida a refletir sobre o segmento. Segmento, não é sofrimento, é segmento. A diferença de sofrimento e segmento. Tem gente que confunde seguir Jesus com viver a vida sofrendo. Isso não é seguir Jesus, vocês me desculpem. Mas vamos lá, vamos pegar a palavra, porque é a palavra que vai nos ajudar a mergulhar nos mistérios daquilo que Deus quer nos revelar. Primeiro, nós ouvimos o profeta Jeremias. Dom Domingos dizia que Jeremias é o profeta chorão. Chora, coitado, chora, como chora, né? E ele diz hoje uma coisa muito interessante, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Por que ele está dizendo isto? Bom, é um profeta do período antes do exílio e pós-exílio. E é um homem que não se casou e recebeu uma missão de Deus, né? Deveria profetizar ali na região da Judéia, e principalmente em Jerusalém. Tinha passado um rei, depois passou outro rei, e Jeremias dizia para eles: olha, é preciso se converter, é preciso mudar de vida, nós precisamos seguir o Deus da aliança, não podemos ficar dando ouvidos a outros povos, é preciso que nós prestemos atenção em Deus. O profeta virou motivo de chacota, e isso incomodava demais ele, a chacota. Riam dele, zombavam dele, porque ele estava com insistência fazendo o convite para o seguimento de Deus. Como nós muitas vezes, né, no seguimento de Deus, a gente muitas vezes se sente como Jeremias, né? Porque as chacotas são tantas, né? E muitas. E diante das chacotas, muitas vezes a gente, como Jeremias, se sente envergonhado. E aí Jeremias fala que a vontade era de não mais falar de Deus.
mas que ele não tem como, não tem jeito. Um fogo invade ele, toma conta dele, e ele tem que profetizar, ele tem que anunciar. No Evangelho, Jesus, ele começa a mostrar aos discípulos o que é que vai se passar em Jerusalém. Aqui quase a metade do Evangelho, né? Então aqui está começando a caminhada para a Via Crucis. Os discípulos ainda não têm clareza disso, né? E Jesus então fala do que vai acontecer, fala da paixão, da morte, da ressurreição. E Pedro, incomodado, diz: puxa, que isso não te aconteça, Senhor. A cabeça de Pedro é a nossa cabeça. Muitas vezes nós não queremos seguir Jesus pelo caminho da cruz. Me desculpa, tem muita gente, às vezes até nós mesmos, que queremos fazer um outro percurso que não o percurso da cruz. Queremos fazer uma outra caminhada, que não seja a cruz. E aí, o que Pedro esperava? Pedro esperava um Messias glorioso, né? Uma estrela, um popstar, né? Alguém que viesse com messianismo triunfante. E aí Jesus diz para ele: vai para lá, pedra de tropeço, sai para lá. Vai para lá, Satanás. Interessante, no domingo passado, Pedro dizia: tu és Pedro. Fazia a sua profissão de fé. Hoje, Jesus diz: sai para lá, Satanás. Porque você não pensa como meu pai, as coisas do meu pai. Você pensa como os homens. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. A sua preocupação não está em Deus, sua preocupação está na questão do prestígio, da fama. Você está preocupado com isso. Nós muitas vezes andamos atrás de Jesus preocupados com isso. Com prestígio, com fama, luzes, holofotes, grana, dinheiro, status, posição social. Muitas vezes nós andamos atrás de Jesus por causa disso. Nós queremos isso. Mas Jesus, não é por aí. Queridos, preste atenção. Estou falando para mim também, preste atenção. Isso aqui acaba. O que fica, a hora que nós sairmos daqui, somos nós mesmos. E aí nós temos que fazer a nossa caminhada de seguimento. E Jesus diz: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Aí tem gente que diz assim: nossa, a minha vida é um sofrimento, como eu sofro. Bom, você não sofre porque está seguindo Jesus. Você sofre ou por causa dos seus pecados, ou porque você não consegue administrar bem as coisas. Não põe a culpa no segmento. Como eu dizia no começo, seguir Jesus não é sofrimento. Tem gente que está lá, né? Ai, meu Deus, eu sou tão bonzinho para você, sofro tanto. Gente, Jesus não quer o sofrimento de ninguém. Jesus não quer que ninguém sofra. Poxa, se Jesus quisesse que nós sofrêssemos, o que foi que ele fez? Ele andava curando, perdoando,
amando, pedindo para as pessoas saírem do sofrimento, das angústias, das dores. Jesus falou para alguém: olha, anda no sofrimento, anda na dor, anda na angústia. Eu nunca ouvi Jesus falar isto. Muito pelo contrário. Vai, você está perdoado dos teus pecados. A palavra de Jesus é sempre positiva. Jesus, ele não nos angustia, não coloca para baixo. Não estamos derrotados com ele, nem vencidos. Não. Jesus nos traz para a vida. Jesus não nos leva a sofrimento. Quem nos leva ao sofrimento é o pecado, a morte, o seguimento a uma sociedade corrupta. Isso sim nos leva à morte, não o Cristo. Cristo é vida. Eu vim para que todos tenham vida e que tenham vida em abundância. Seguir Jesus. E mais, seguir Jesus não é seguir uma doutrina, é seguir um tratado. Não, seguir Jesus é seguir uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. É encantar-se com a pessoa de Jesus Cristo. É querer a pessoa de Jesus Cristo. É ir atrás de Jesus Cristo. Aonde Ele vai, eu vou. Aonde Ele está, eu estou. Ele está com o Pai e está com os irmãos. É aí que eu quero estar, com o Pai e com os irmãos. Não vivendo uma vida de sofrimento, de padecimento, de tortura, disso e daquilo, não. Uma vida de seguimento e não de sofrimento. E, graças a Deus, hoje é dia da catequista, né? Sempre no dia da catequista, eu conto uma historinha que eu vi no dia da minha ordenação, dia 10 de março de 2001, ordenei na Cristo Profeta, dia 11 de março, rezei na Cristo Profeta de manhã, à noite na Vila Reis. Padre Duílio, que era o padre da época que ajudava na Vila Reis, ele contou a história da sua catequista. Nunca mais me esqueci. A catequista dele ligou para a mãe dele, depois da ordenação. Ele ordenou e ela ligou para ele. Desculpe, para a mãe dele. Combinou com a mãe dele que pedisse para que ele fosse levar até ela a Eucaristia, porque ela estava acamada. Ela foi a sua catequista quando ele era criança. Ele já não, ele cresceu, ordenou-se, foi até a casa da catequista, que ele nem sabia que era a casa dela. Mas a mãe deu o endereço, ele foi. Chegando na casa, ele bateu na porta, e ela disse: entra. Estava de cama, e ele disse que teve dificuldade para empurrar a porta. E ele empurrou a porta, e ele começou a ver flor, 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 flor. E foi entrando, foi entrando, foi entrando. Tinha a flor até a cama. E diz que quando ele olhou, ele viu, era a sua catequista. E ela disse para ele assim: Duílio, quando você era pequeno, eu te mostrava quem era Jesus, eu te ensinei quem era Jesus. E hoje você vem trazer Jesus para mim. Essas flores é de Jesus, Duílio. Que você hoje vem trazer com as tuas mãos ungidas. Queridos, catequistas, homens, mulheres esparramados pelo mundo todo,
pais, mães, avós, homens e mulheres nas nossas paróquias, que ecoam a palavra de Deus. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Vamos dizer? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir.